Uma corrida final com 3 candidatos ao título já seria marcante, mas o Grande Prêmio de 1986, que consagrou Alain Prost bicampeão, fez questão de ir bem além. Nas ruas de Adelaide, o professor deu mais uma aula e conquistou o improvável título contra a poderosa Williams de Nigel Mansell e Nelson Piquet, ao vencer um épico Grande Prêmio da Austrália. É claro que foi uma vitória monstruosa de Prost, mas a corrida também ficou marcada como um fracasso da Williams. Naquela época, a Honda tinha a Williams e a Lotus como clientes, e não estava contente com a maneira como o time inglês administrava a rivalidade interna entre Mansell e Piquet, o que lhes tinha custado o título de 1986. Foi a brecha que a McLaren viu para fisgar os motores japoneses, considerados os melhores da era turbo. Adquirindo os direitos de transmissão da Fórmula 1 para a TV aberta japonesa, a Honda precisava de um herói para consolidar o esporte no imaginário do povo japonês. A necessidade de um herói para fazer o esporte crescer era simples. A maioria das provas da Fórmula 1 eram disputadas no período da manhã, que por conta do fuso horário, eram transmitidas nas madrugadas nipônicas, para fazer o povo acordar tão cedo somente com um ícone nas pistas. Mas quem seria esse herói? Um jovem e determinado piloto, nascido do outro lado do mundo. Incentivado pelo pai aos 7 anos, Senna conduziu um kart pela primeira vez. Foi neste kart, feito pelo pai, que a futura lenda estreou e deixou surpreendidos os que testemunharam aquele momento histórico, onde atingiu os 60 km por hora. Foi mais tarde, aos 13 anos, que começou a competir oficialmente. Desde o Campeonato Mundial de Kart na Europa em 1978, Ayrton Senna teve como tradição competir com o verde, o amarelo e o azul do Brasil no capacete. As regras da competição exigiam que os capacetes dos pilotos tivessem as cores do país de origem do participante, e Senna decidiu manter a tradição na Fórmula 1. Depois de entrar nas competições, foi rapidamente reconhecido. Viu seu nome tal qual como viria a adotar, Ayrton Senna ser reconhecido mundialmente. E mesmo com um carro mecanicamente limitado na Lotus, o brasileiro conseguiu vitórias em Mônaco e Estados Unidos, além de conseguir um impressionante segundo lugar no GP de Suzuka, no Japão. Desde então, Senna fazia sugestões de como melhorar a aerodinâmica dos carros e dava detalhes do que precisava para um motor mais potente. Sua obsessão por vencer e ser o piloto mais rápido da Fórmula 1, sem perder a humildade, fascinou os engenheiros japoneses da Honda, que passaram a tê-lo como exemplo. E com o interesse da McLaren em contar com os motores Honda, que eram considerados os melhores da competição, chegando a dar 1 segundo de vantagem nas voltas, a empresa japonesa impôs uma condição: contratar Ayrton Senna. Senna ingressou na equipe McLaren Honda em 1988, marcando o início de uma parceria icônica na Fórmula 1. O primeiro ano de Senna na Honda foi excepcionalmente bem sucedido, tanto para ele quanto para a equipe. Naquela temporada, a McLaren Honda estabeleceu um domínio absoluto na Fórmula 1. O carro, o McLaren MP4 equipado com um potente motor Honda V6 Turbo, era considerado um dos mais avançados e competitivos da época. Senna imediatamente mostrou seu talento a conquistar uma impressionante sequência de vitórias. Ele venceu as 6 primeiras corridas da temporada, estabelecendo um recorde na época. Sua condução agressiva, habilidade de pilotagem e determinação o tornaram uma força imparável. A parceria foi histórica e deu mais do que certo. Logo no primeiro ano pela McLaren, Senna foi campeão mundial, conquistando esse título justamente no GP de Suzuka. Ele honrou o motor Honda. Explica sobre Senna, um torcedor japonês, vestido dos pés à cabeça com as cores da montadora durante o GP do Japão. Senna é insuperável. Não é só por causa da Honda que os japoneses gostam dele. Eu, por exemplo, já vibrei muito desde a primeira vitória dele, em 85. Não sei explicar o porquê. A fala é interrompida pelo choro, fala Yoshi Okimoto. A identificação entre Senna e o Japão também tinha relação com o sentimento de exclusão. Historicamente, a Fórmula 1 é um esporte europeu. Então, quando o latino surge representando os ideais de perseverança tão disseminados no Oriente, surge o casamento perfeito, dentre aqueles que tinham o sentimento de não pertencerem àquele esporte. Com o tempo, a figura de Senna entrou no imaginário popular dos japoneses. E além do que fazia dentro da pista, um fator ajudou a criar essa mística por trás da lenda. A revista japonesa Shonen Jump fechou um acordo de patrocínio com a McLaren para estampar o logo no bico dos carros. Acontece que as aventuras de Goku em Dragon Ball eram publicadas na revista semanal, desenhadas pelos marcantes traços de Akira Toriyama. Dragon Ball fez tanto sucesso que virou um dos animes mais populares do país em 1989, ano de estreia nas TVs, tendo sua imagem atrelada a 2 dos maiores ícones do Japão, a Shonen Jump
não foi boba e começou a publicar história e reportagens sobre Fórmula 1, ilustradas pelo grande mestre de mangá. Foi nessa parceria que surgiram os mangás GP Boy e F no Senkou, Ayrton Senna no Shousenkomo, que foram um sucesso instantâneo. E foi com a reportagem ilustrada Battleman F1 GP, em que um personagem disputava provas contra os principais nomes da Fórmula 1, que Toriyama conheceu seu ídolo, Ayrton Senna. Além da determinação e das vitórias que renderam os apelidos de Samurai e Príncipe Supersônico, Senna conquistou os fãs japoneses com seu carisma. Ele era um homem muito bonito, mas muito mais bonito e simpático que seu companheiro de equipe, o principal rival, o Alain Prost. Entre ele e Prost, ele era o mais sentimental. Prost era muito calculista e talvez não se relacionasse tão bem com as pessoas ao seu redor. Ayrton tinha um carisma especial. Havia um certo lado místico em relação a ele. E a partir daí, não havia nada que a Honda não pudesse fazer por ele. Senna tinha uma conexão especial com os japoneses, que também valorizava a calma, o respeito e a disciplina. Mesmo nos momentos de intensa competição, Senna mantinha uma postura educada e respeitosa com a equipe da Honda. Ele tinha a habilidade de expressar suas frustrações de maneira assertiva, mas sempre mostrando gratidão pela parceria com a Honda. Além disso, a Honda era uma marca altamente respeitada no Japão, conhecida por sua qualidade e inovação tecnológica. A combinação dos motores Honda com o talento de Senna nas pistas resultou em performances espetaculares e vitórias emocionantes. Isso fortaleceu a imagem de Senna como um piloto excepcional e aumentou sua popularidade entre os fãs japoneses. Senna também era conhecido por sua ética de trabalho e sua busca incessante pela perfeição. Ele passava horas discutindo com os engenheiros, analisando detalhes e buscando maneiras de melhorar o desempenho do carro. Essa dedicação e obsessão por alcançar o máximo desempenho ressoava com os engenheiros japoneses da Honda, que admiravam sua determinação e empenho. Além disso, a história de Senna no Japão foi marcada por momentos memoráveis. Em 93, a empresa de videogame Sega era uma das maiores patrocinadoras da Fórmula 1. Era um patrocínio que fazia muito sentido, já que o mascote da empresa japonesa era o simpático ouriço Sonic, famoso por sua velocidade absurda. Além do torneio, a Sega era um dos patrocinadores master da escuderia Williams, que mandava seus pilotos para pistas trajados com um macacão azul, calçados vermelhos e luvas brancas, tal como Sonic. Além disso, a carinha do ouriço era estampada no aerofólio dos carros, e os pezinhos dele era desenhado na lataria dos veículos, de modo que parecia ser o próprio Sonic pilotando durante as provas. Foi uma estratégia de marketing intensa e que deveria ter sido seu ápice com a vitória de Alain Prost, principal piloto da escuderia na época, Oldham Hill, no 38º Sega European Grand Prix, ou como ficou conhecido no Brasil, o GP da Europa de 93. Com a vitória da equipe, a marca da Sega ficaria exposta de maneira total em todos os grandes veículos de imprensa esportivas do mundo. O que a imprensa japonesa não esperava era que Ayrton Senna, ainda pela McLaren, não apenas ganhasse a prova com o seu carro, que era considerado inferior às máquinas inteligentes da Williams, mas também realizasse a melhor primeira volta da história do esporte. Resultado: o plano de um pódio todo azul foi frustrado por um brasileiro de vermelho, que acabou faturando um dos troféus mais icônicos da história da Fórmula 1. Essas conquistas ajudaram a solidar sua posição como um herói do esporte no país. No geral, a combinação da personalidade carismática de Senna, sua conexão com os valores culturais japoneses, o desempenho excepcional nas pistas e a parceria com a renomada marca Honda contribuíram para transformá-lo em um ídolo amado e respeitado em todo o Japão. Ele se tornou uma figura inspiradora para os japoneses, representando uma busca implacável pela excelência e a capacidade de superar desafios com determinação e paixão. Ayrton Senna teria assim seu tricampeonato pela McLaren Honda e se tornaria o herói que os japoneses buscavam. Mas infelizmente no próximo ano, esse conto de fadas acabou. Mas mesmo assim não deixa de brilhar a estrela de Senna e a competência dos japoneses da Honda. どういうふうに伝えていいかわからないですよね。そうすると161戦目だったわけです。まあ87年がですね、まあ中島君と一緒にまあ我々のモータースポーツ、まあこういうことも受け入れなければいけない。我々は集中して
レースに臨まなければいけない、そういう気持ちであの事故の直後僕もずっと喋ってきたんですけれども、正直言いまして、すいません、あの現場を見た瞬間、私はちょっと今日は喋れる状況には今までありませんでした。ただこういう事実はですね、特にモータースポーツに働いてきているものの一人とすればですね、やはり受け止めなければいけない。そしてシュマハも言ってましたけれども、こういう事実からですね、モータースポーツはですね続いていくんですね。ですから来々週はモナコグランプリですが、セナはいませんが F1 は続いていくわけです。はい、テレビの前で祈っていただきたいと思います。アイルトン・セナがこの世を去ってしまいました。